Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao canal Acessando a Graça pela Fé. Eu sou o pastor Lucimário Soares e tenho da parte de Deus uma palavra para você. E hoje nós vamos falar sobre organizando valores. O que é mais importante para você? Então siga vendo esse vídeo e nos próximos minutos Deus vai estar nos ministrando através da sua palavra. Então, eu gostaria de começar usando como base um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 21, que diz: porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Como é importante entendermos a revelação desse texto, porque ele não diz onde estiver o seu coração, estará o seu tesouro. É o contrário, ele diz: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, dando a entender de forma muito clara que o nosso coração é atraído para as coisas que nós damos valor. E eu preciso te perguntar, o que tem sido mais importante para você? O que tem sido mais importante para mim? Outro texto que vai nos ajudar naquilo que nós temos para falar hoje é Tiago 1, capítulo 1, versículo 21, que diz: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. É claro que o que eu tenho para falar hoje é sobre Deus, é o lugar que Deus tem na sua vida e na minha vida. É onde Deus está na minha vida e onde Deus está na sua vida. E esse texto de Tiago 1:21 deixa muito claro sobre o poder dessa palavra, o poder que essa palavra tem para salvar as nossas almas quando acolhida. Mas antes de dizer isso, ele diz que é necessário fazer algo. Ele diz: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Então ele fala de forma muito clara aqui um princípio, que antes de nós acolhermos coisas, nós precisamos abrir mão de outras. Amados, Deus é ilimitado, eu e você não, nós temos uma totalidade, e a Bíblia é muito clara quanto à necessidade da gente criar lugar para Deus na nossa vida. E o texto diz que nós devemos nos livrar de coisas a fim de acolher aquilo que Deus tem para nós. Então, onde está Deus na minha vida? Onde está Deus na sua vida? O que eu estou disposto a perder para ganhar o Senhor? Isso é muito importante, amados, é importantíssimo a gente entender essas coisas. Um texto que vai ajudar a mim e a você também a entender isso, encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 25, que diz: portanto, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Esse texto parece um pouco paradoxo, né? Essa questão de para encontrar tem que perder, e quando se fala de vida a coisa fica um pouco mais delicada, porque pode dar o entendimento que isso é uma doutrina suicida, onde você tem que perder a sua vida. Então, esse texto de Tiago ele é muito claro quando ele diz que nós precisamos nos livrar de coisas para que Deus tenha lugar na nossa vida. Essa palavra é poderosa para salvar as nossas almas quando acolhida, mas para ela ser acolhida eu preciso gerar espaço para isso. E existe uma doutrina muito clara na Bíblia, amados, sobre a necessidade de que a gente deve abrir mão da nossa própria vida para ganharmos a vida de Deus. Eu sei que nós temos como filhos uma busca constante pelos resultados, isso é normal, nós queremos respostas, nós queremos milagres, nós queremos funcionalidade na nossa vida cristã, mas muitas vezes essas coisas elas não estão acontecendo no nível que deveria, porque princípios, valores estão desorganizados na nossa vida, e essa é a finalidade de eu estar aqui como instrumento da parte de Deus para cooperar com você que é corpo de Cristo. Por isso eu quero ler Mateus 16, 25, que diz: portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. De antemão eu quero te dizer que isso não é uma doutrina suicida, mas isso é uma proposta muito clara que Deus nos faz através do seu Filho Jesus Cristo, de que para que nós o tenhamos de forma plena e tenhamos consequentemente os resultados que desejamos, nós não podemos viver da nossa forma, nós não podemos viver a nossa própria vida, nós não podemos dizer a Deus como nós vamos servi-los, nós não podemos acomodar Deus naquilo que é conveniente para nós. Eu não quero me aprofundar nisso, mas a doutrina sobre seguir a Deus, ela é muito profunda, ela é acompanhada de uma exigência de que cada um que deseja fazer isso tem que carregar a sua cruz. Isso fala de uma mortificação. E a razão porque temos tantas áreas de frustração, amados, na nossa vida cristã, é exatamente em função de valores invertidos. Eu quero
ler com você Lucas no capítulo 10, no versículo 38, que vai nos trazer uma revelação muito clara sobre essa necessidade de colocarmos a coisa certa no lugar certo. É isso que nós estamos chamando de organizar valores, ordenar valores. Então Lucas 10, a partir do versículo 38, diz o seguinte: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. Aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Versículo 41 diz: Jesus respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, um princípio aqui, uma ordem aqui, uma sinalização muito clara da parte do nosso Senhor aqui. Ele disse no 42: todavia, apenas uma coisa é necessária. Eu confesso a você que eu fiquei impressionado com a simplicidade da mensagem de Jesus e como ele enxuga, como ele consegue otimizar aquilo que nós precisamos entender da parte dele para termos as respostas que precisamos. Diante da inquietude da Marta, no afã, no desejo de assistenciar Jesus, de recebê-lo da melhor forma, de alimentá-lo da melhor forma, ela questionou acerca da sua irmã que estava aos seus pés, ou aos pés de Jesus, melhor dizendo, a fim de ouvi-lo, a fim de receber da vida dele. E Jesus, vendo a condição da Marta, ele respondeu de forma muito enfática: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e ela não lhe será tirada. É impressionante Jesus dizer que apenas uma coisa é necessária. E preste atenção, amados, que Deus ele tem uma noção de valor muito mais profunda do que a nossa. Deus sabe que todos nós temos uma vida cotidiana que envolve trabalho, que envolve família, que envolve uma série de outras coisas. E quando Jesus diz uma coisa só é necessária, Ele não está dizendo que você vai deixar de trabalhar, Ele não está dizendo que você vai deixar de fazer as outras coisas relativas à família, relativas aos seus próprios cuidados. Mas, amados, o que Jesus está querendo dizer aqui é o que em outra ocasião Ele falou em Mateus 6,33, de que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar não é buscar unicamente. Às vezes nós temos a dificuldade de entender quando Jesus diz apenas uma coisa é necessária. Quando nós pregadores dizemos aquilo que Jesus nos instruiu a dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, nós vemos o questionamento e a dificuldade que as pessoas têm de assimilar essa verdade, achando que nós estamos dizendo que a única coisa que elas têm que fazer é isso. Nós não estamos falando que a única coisa que a pessoa tem que fazer é buscar a Deus, porque foi o próprio Deus que te colocou nesse mundo, onde tem outras coisas que compõem o todo dos afazeres da sua vida, como eu já falei, trabalho, família e outras coisas mais. Agora, o princípio bíblico que gerencia as respostas que eu e você precisamos é o princípio da prioridade. Prioridade não quer dizer a única coisa, prioridade quer dizer a primeira coisa. E quando essa palavra veio no meu coração, ela veio como uma sinalização da parte de Deus para que eu falasse de forma simples, que o que nós precisamos não é viver numa bolha evangélica, onde a gente só faz coisas dentro desse parâmetro, mas na verdade o que Deus quer falar comigo e com você é que Deus precisa ser a primeira coisa na minha e na sua vida. Deus precisa ser a coisa mais importante. Quando Jesus disse para Marta, apenas uma coisa é necessária, Ele estava dizendo, o que está gerenciando a desordem das outras coisas é a ausência de ordem no que diz respeito aos valores. O que ele está dizendo aqui? Se Deus tiver o lugar certo, se o próprio Jesus tiver o lugar certo na nossa vida, as outras coisas que eu e você temos para fazer serão abençoadas em função dessa primeira. Isso é o princípio de primícias que a Bíblia diz. Se a primeira parte da massa for abençoada, todo o restante será. Esse princípio de primícia que rege que a primeira parte de algo sendo consagrado, as outras coisas também serão. Então, amados, uma coisa só é necessária, e essa vai dar funcionalidade às outras.
Veja o que a Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 17, e no versículo, a partir do 24. Atos 17, 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Preste atenção a partir daqui, quero dar ênfase no 26, ele diz: de um só Deus fez todos os povos. De um só quem? A partir de Adão, vírgula, para que povoassem toda a terra. Então ele disse que Deus fez todos a partir de Adão, e agora disse para quê? Para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso, preste atenção, está na minha Bíblia e na sua Bíblia. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Preste atenção que o contexto aqui de Atos 17, a partir do 24, está falando sobre o princípio das coisas, está falando que Deus fez o mundo, depois Deus fez todas as pessoas a partir de um homem, Adão. Então ele está construindo uma linha de raciocínio sobre a cadência, o trilho, se é que eu posso dizer assim, da funcionalidade da vida. Deus criou o mundo, Deus criou Adão, de Adão ele criou as nações para que povoassem a terra com uma finalidade. Deus fez isso, versículo 27, para que os homens o buscassem. Quando Jesus disse a Marta, uma coisa só é necessária, ele disse a primeira coisa, a principal coisa e a razão pela qual eu e você fomos feitos, foi para buscar ao Senhor. A Bíblia diz, embora ele não esteja longe, mas precisa da minha e da sua iniciativa. Quando a Bíblia diz que nós precisamos buscá-lo sem que ele esteja longe, está dizendo que precisa da minha e da sua parte. Na relação que nós temos com Deus, existe a exigência, a necessidade, o pré-requisito da interação. A Bíblia diz, achegai-vos pois a Deus e ele se achegará a vós. Pergunta que comecei o vídeo, o que tem sido mais importante para nós? Eu digo, eu posso dizer de boca, Deus é mais importante. Se você perguntar para um grande número de pessoas, a grande maioria delas vai responder, se não todos, com as raríssimas exceções, mas vão dizer, Deus é a coisa mais importante para mim. Mas como eu evidencio aquilo que é importante para mim? Falando? Não. As minhas escolhas são evidenciadas pelas minhas ações. É o que eu faço que diz o que eu realmente escolhi. É como eu ajo que evidencia, que deixa claro, que testemunha o que eu tenho escolhido. Como eu posso dizer que Deus é a coisa mais importante para mim, mas Ele está em último lugar na minha vida? Como eu posso dizer que Deus é a coisa mais importante para mim, mas eu só vou à igreja se não tiver outra coisa para fazer? Como eu posso dizer que Deus é a coisa mais importante para mim, está em primeiro lugar na minha vida, se eu só consigo dizimar e ofertar depois que pagar todas as minhas contas? E eu não estou te aconselhando a ser inadimplente, a ser descuidado. A minha palavra é sobre organizar valores, é sobre discernimento do que é prioridade. Eu quero ainda ver com você Provérbios no capítulo 3, no versículo 6, que diz, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Corrobora com o que o Senhor diz em Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Corrobora com o que o Senhor diz a Marta no versículo 42 de Lucas capítulo 10, quando ele diz uma coisa só é necessária. Todos esses textos falam da mesma coisa, de a funcionalidade, o gerenciamento das demais coisas sendo acionadas pelo estabelecimento da prioridade, de que Deus é e deve ser e deve estar no lugar principal na minha e na sua vida. Então pensa sobre isso. Tristezas que nós temos acumulado, frustrações que têm chegado na minha e na sua vida, acontecem única e exclusivamente porque a resposta de Deus vai chegar para mim e para você no nível de atenção que nós damos para Ele.
Lucas, no capítulo 6, no versículo 38, a parte B do versículo, diz: porque com a medida que você medir, você será medido. Isso não fala apenas sobre finanças, isso fala que Deus nos trata a partir de um princípio de reciprocidade. Isso quer dizer que com a medida que eu medir, eu serei medido. Quer dizer que é a abertura que eu dou para Deus por meio da minha busca, da minha relação com Ele e do estabelecimento do lugar que Ele tem na minha vida, que vai gerenciar a proporção e a quantidade das respostas que eu devo ter. Os princípios, eles nunca podem ser negociados, independente da desculpa que eu e você tenham. Eu não posso buscar a Deus por causa disso e por causa daquilo. Eu não posso dar prioridade a Deus em função disso, em função daquilo. Os princípios da palavra não podem se adequar a mim e a você. Os princípios da palavra não podem se adequar à experiência de um homem. Então, se a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar, a minha e a tua vida só vai ter funcionalidade no nível que Deus deseja, se nós o obedecermos. A Bíblia diz: se atentamente ouvires a minha voz e obedeceres, e tiver o cuidado de fazer conforme foi dito, então serás bendito na cidade, serás bendito no campo, e por aí vai. Então, amado, essa é a palavra que eu tenho para você essa semana, organizando valores, ordenando valores, Deus no lugar que deve estar. Uma coisa só é necessária, fomos criados para uma única coisa, para buscar ao Senhor. Amém? Então buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa era a palavra que eu tinha para você. Seja abençoado praticando essa palavra. Curte aí, dá o seu like, se inscreve no canal, indica para pessoas, compartilha. São chaves que vai fazer a minha e a sua vida funcionar. Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.